que as pessoas procuram as religiões para a realização de um desejo que vem daquele condicionamento cultural, não para satisfazer o propósito para o qual foram criadas as religiões. Mas, menino, você tá com nota 1000. Mas porque assim, se cada vez que uma pessoa entrar dentro de uma religião, de uma igreja, de um centro, fala, olha, meu filho, você está errado, porque você tem que mudar, você está sentindo isso é negativo, você tem que amar esse, não vai precisar existir religião, porque vocês vão fazer a lição do Pai Oxalá. Mas por que precisa da religião? Porque o ser humano precisa do poder. Nossa, que triste, hein? Ouvir isso. Mas não podemos, porque se a religião é reflexo do ser humano, das nossas imperfeições misturadas com as nossas elevações, né, os nossos adiantamentos intelectuais e morais, então se é o reflexo disso, a partir do momento que nos melhoramos, então melhora a religião até um ponto que não precisa mais existir. É essa a ideia do povo lá de cima. Entendi. Essa é a ideia. Isso é que o povo lá de cima está querendo. Então... É assim, não há religião absolutamente falsas e nem absolutamente verdadeiras. Todos são ramos do mesmo tronco. Porém, elas usam uma roupagem diferente. Conforme o tempo e as raças. Isso. Então elas procuram ganhar adeptos para uma doutrinação, para arrebanhar, para achar o poder. Não, essa tem poder porque tem não sei quantos mil adeptos. Essa tem poder porque, você entendeu? Sim. Então aí vai indo. Só que, mesmo que nós acabamos por fazer da religião uma expressão menos evoluída das imperfeições humanas, mesmo assim, não devemos dizer que a espiritualidade maior, a providência divina, usa isso como ferramenta para que o ser humano se avance de uma forma ou outra com a intervenção dos espíritos. Pode parar. Não é nada disso. Pode parar. Olha, vamos dizer que você tenha 10, você seja um pai e aí tenha 10 filhos. E você seja extremamente milionário. E você tenha muitos empreendimentos aí. Você ensina esses 10 filhos, tá, a seguir o seu caminho. E também prosperar os seus bens. Só que esses 10 filhos começam cada um a fazer uma coisa diferente. Aí você pega aquele filho que você fala, esse filho aqui ele sabe fazer, ele tem certeza que ele vai conseguir evoluir. Ele vai passar para os outros a minha lição, para multiplicar meus bens. Então você aposta tudo nesse filho. Chega lá na frente, aquele filho descamba. Isso é dizer que Deus é limitado. Deus não vai apostar a verdade, a evolução, a vida que vocês nem imaginam que é a vida divina, num ser humano só. Quando o ser humano consegue chegar mais próximo da espiritualidade, como alguns mestres aí, eles usam parábolas, porque não dá para definir, não dá para passar a lição. Não tem como passar a lição, porque a lição é para si. Se cada um evoluir individualmente, se cada um conceber essa verdade, não tem como mais ter a vibração negativa. Se vocês ficam na interdependência, vocês precisam estar ligados a pessoas melhores, as pessoas que vocês precisam
padre, pastor, mãe de santo, pai de santo e tudo mais. É difícil entender? Não. Eu só quero saber, então, porque eu estou querendo achar o lado positivo da religião, porque ou então que exista um ideal para que o senhor possa nos dizer, seria ideal que fosse assim? Todo aquele que implanta conhecimento na Terra é testado, já começa por aí. Aquele que encontra o caminho de Deus, ele é testado. E se ele passar pelo teste, aí sim, aí ele encontra Deus. Ou vamos falar de Deus, que é uma coisa muito elevada. Muito. Vamos falar, aquele que concebe a sua evolução espiritual, ele é testado. E se ele passar pelos testes, aí ele ganha um cantinho lá em cima. Por que o senhor está rindo? O teste é difícil? É claro, porque você vai dar de encontro com as suas mazelas. Mazelas seriam as verdades pessoais? As verdades pessoais. Você tem medo, todas as coisas lá da toda. A religião é como se fosse um organismo humano. Vamos tentar entender. Tá. Então tem todos os órgãos aí. Mas o que seria das células cerebrais se quisesse convencer as células estomacais a digerir, a pensar, ao invés de trazer a transmutação do alimento? Então uma depende da outra. Mas nenhuma é verdade. Se fosse verdade, meu filho... Se fosse verdade, o quê? O mundo não estaria do jeito que está. Tá. Agora me explica. Uma pergunta. Senhor. Os países desenvolvidos não acreditam em Deus. Você sabia disso? Não sabia, mas eu imagino. Pode pesquisar aí. Eu já falei isso várias vezes para a menina. Que os países desenvolvidos não têm a divindade concebida no mental. E aí, o que você me diz disso, das religiões? A pobreza humana faz criar estruturas maiores em nome de Deus. Tá. Como instrumento sanguessuga. Também. Mas parece que o que o senhor está ensinando para a gente é o seguinte, é um pouco do que falava Platão naquele livro A República. O senhor conheceu Platão? Olha, não ouvi falar, não. Ele deve ter sido algum instrumento, algum soldado meu deve ter ido para algum canto. Eu tenho um monte de soldado que é tudo, ele se infiltra. Isso. Eles vão tudo nos campos aí do passado para trazer essa informação para mim e para mim passar para o povo. Que bom. Mas olha...